O poder da presença silenciosa. Você já esteve em um ambiente onde alguém chamava a atenção sem precisar dizer nada? Talvez fosse um homem que simplesmente entrava no lugar e, sem fazer esforço, as pessoas percebiam sua presença. Ele não falava alto, não tentava impressionar ninguém, mas ainda assim exalava um magnetismo poderoso. Esse é o jogo silencioso da sedução estoica. A sedução não acontece apenas no que você diz, mas no que você transmite sem precisar falar. Pessoas que dominam essa arte possuem uma presença tão forte que fazem com que os outros se sintam atraídos sem entender exatamente o porquê. E o primeiro segredo disso tudo é: a energia fala antes das palavras. A energia antes da voz. O que você transmite sem perceber. Antes de abrir a boca, as pessoas já formaram uma primeira impressão sobre você. Isso acontece porque o cérebro humano é programado para detectar sinais de força, confiança e poder antes mesmo de ouvir uma única palavra. E qual é a grande falha da maioria das pessoas? Elas acham que precisam falar muito para serem percebidas. Mas, na realidade, quanto menos você fala e mais você controla a sua energia, mais atenção você atrai. As pessoas confiam mais naquilo que não precisa ser provado com palavras. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Como dominar o silêncio e transformar sua presença em uma arma de sedução. 1. O jogo do silêncio. O que a falta de palavras faz com a mente das pessoas? Você já reparou como a maioria das pessoas não suporta o silêncio? Seja em um encontro, em uma conversa casual ou até em um grupo de amigos, as pessoas têm um medo enorme de deixar um espaço vazio sem palavras. Mas por quê? Porque o silêncio cria tensão. E essa tensão pode ser incômoda para alguns, mas irresistível para outros. Pessoas estoicas usam o silêncio como uma ferramenta poderosa, porque ele força o outro a preencher o espaço. E quando você domina essa arte, você faz com que as pessoas sintam necessidade de se conectar com você sem que você precise correr atrás disso. O silêncio cria mistério. O silêncio faz você parecer mais interessante. O silêncio força o outro a se esforçar para te entender. E tudo isso gera atração. 2. O poder da linguagem corporal estoica na sedução. Se você quer seduzir sem precisar falar muito, seu corpo precisa falar por você. A maneira como você se move, olha e ocupa o espaço transmite mais do que palavras. Aqui estão alguns elementos essenciais da linguagem corporal estoica para aumentar sua presença silenciosa. 1. Mantenha uma postura relaxada, mas poderosa. Ombros relaxados, mas alinhados. Queixo levemente levantado, sem parecer arrogante. Movimentos lentos e calculados. Nada de agitação. Por quê? Uma postura forte transmite segurança e confiança sem precisar dizer nada. 2. Controle. Seu ritmo de movimentos. Pessoas ansiosas se mexem demais e falam rápido. Pessoas confiantes movem-se com calma e precisão. Quanto mais relaxado você estiver, mais as pessoas te perceberão como alguém seguro e magnético. 3. Olhe nos olhos, mas sem excesso. Encare com presença, mas sem parecer intimidador. Segure o olhar por alguns segundos a mais do que o normal. Depois desvie lentamente, sem pressa. O olhar silencioso pode ser mais sedutor do que qualquer frase de efeito. 4. Ocupe seu espaço, sem pressa. Ao entrar em um ambiente, não se apresse para escolher um lugar ou se posicionar. Movimente-se devagar, e como se você já pertencesse àquele espaço. Isso transmite um senso de domínio do ambiente, e as pessoas sentem isso inconscientemente. 3. O segredo estoico. Fale pouco, mas faça suas palavras valerem mais. Outro princípio fundamental do jogo silencioso da sedução estoica é a economia de palavras. Quanto menos você fala, mais impacto suas palavras têm. Isso funciona porque o cérebro humano associa pausas e silêncio com autoridade e confiança. Pense nisso. Quando alguém que fala pouco finalmente diz algo, as pessoas prestam mais atenção. Fale menos, mas com intenção.
Não tenha pressa para responder. Use pausas estratégicas para criar impacto. O resultado: quando você finalmente fala, suas palavras carregam mais peso e geram mais atração. Agora, você já entende o primeiro princípio do jogo silencioso da sedução estoica. Sua presença é sua primeira linguagem. O silêncio cria mistério e magnetismo. Seu corpo fala mais do que suas palavras. Falar menos aumenta seu valor e autoridade. Na próxima parte, vamos explorar o autodomínio emocional e como ele impacta diretamente a forma como as pessoas te percebem. Agora, me diga, você já percebeu o efeito do silêncio na sedução? Como foi sua experiência? Vamos continuar. Ótimo! Agora vamos para a parte 2 do nosso texto, o jogo silencioso da sedução estoica, como conquistar sem dizer uma palavra. Se na parte 1 falamos sobre o poder da presença silenciosa e da linguagem corporal, agora vamos aprofundar no segundo grande pilar da sedução estoica, o autodomínio emocional e como ele torna você irresistível. Por que o homem que não reage impulsivamente se destaca na sedução? Como ser imperturbável cria um efeito magnético em qualquer ambiente. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um poder silencioso que atrai naturalmente, esta parte vai te mostrar a resposta. Vamos lá. O autodomínio estoico e seu impacto na sedução. A maioria das pessoas é escrava das próprias emoções. Elas reagem impulsivamente a tudo. Ficam ansiosas se alguém não responde uma mensagem. Tentam impressionar desesperadamente para serem aceitas. Se irritam facilmente quando algo não sai como querem. O problema? Quanto mais reativo você for, menos atraente você se torna. O homem estoico, por outro lado, não reage. Ele escolhe como agir. E isso faz dele um ímã natural de atração. 1. O efeito magnetismo do homem imperturbável. Imagine duas situações. Cenário 1. Um homem está em um encontro e a mulher faz um comentário provocativo. Ele se sente atacado e imediatamente reage, tentando se defender ou revidar. Cenário 2. Um homem recebe o mesmo comentário, mas ele sorri de leve, olha nos olhos dela e mantém a calma absoluta. Qual deles parece mais confiante? Qual deles é mais magnético? A resposta é clara. O homem do cenário 2. Quando você é emocionalmente inabalável, as pessoas sentem sua força. 2. O que é o autodomínio estoico e como ele cria a atração? Os estoicos acreditavam que o homem mais forte é aquele que controla suas emoções, não aquele que é dominado por elas. E no jogo da sedução, isso se traduz da seguinte forma: se alguém tenta te provocar, você não reage, você mantém a calma. Se algo não sai como esperado, você aceita sem desespero. Se uma pessoa te rejeita, você continua sua vida sem perder sua energia. Quanto menos você se abala, mais poderoso você se torna. Por quê? Porque a maioria das pessoas é emocionalmente instável. E quando elas encontram alguém que é um pilar de calma e controle, elas sentem uma energia diferente. E essa energia é extremamente sedutora. 3. Como se tornar emocionalmente inabalável? Se você quer que sua presença silenciosa tenha peso, você precisa dominar suas emoções antes que elas dominem você. Aqui estão 3 técnicas estoicas para desenvolver esse nível de controle. 1. Técnica estoica. A regra da respiração. Antes da resposta, a maioria das pessoas responde no impulso emocional. Isso faz com que elas falem demais quando estão nervosas, tentem se justificar quando se sentem rejeitadas, fiquem na defensiva quando alguém as provoca. O estoico, por outro lado, sempre respira antes de responder. Como aplicar? Sempre que alguém disser algo que te provoque, pare e respire antes de responder. Conte 2 segundos antes de falar algo em momentos de tensão. Isso dá tempo para sua mente assumir o controle e evitar reações impulsivas. Resultado: você parecerá extremamente confiante, porque só pessoas seguras fazem isso. 2. Técnica estoica. O poder da aceitação radical. A ansiedade e a insegurança aparecem quando você resiste à realidade.
Você manda uma mensagem e a pessoa demora para responder. Você entra em paranoia. Você encontra alguém que não corresponde seu interesse. Você se sente rejeitado. Você sente que precisa impressionar alguém. Você perde seu poder. Os estoicos ensinam que a melhor forma de evitar sofrimento é aceitar a realidade como ela é. Como aplicar? Se alguém não responde, aceite. Sem desespero. Se algo não sai como esperado, aceite. Você não precisa mudar nada. Se alguém não gosta de você, aceite. Você não precisa ser para todos. Resultado: quando você aceita sem resistência, você se torna automaticamente mais atraente. 3. Técnica estoica. O desapego ao resultado. A maioria das pessoas se sabota na sedução porque se importa demais com o desfecho. Isso faz com que elas fiquem ansiosas tentando causar uma boa impressão. Forcem interações para garantir que tudo saia como querem. Entrem em pânico se algo sai do controle. O estoico, por outro lado, entende que o resultado não importa, só a presença e a energia importam. Como aplicar? Fale com alguém sem esperar nada em troca. Saia para um encontro sem pressão para dar certo. Entre em um ambiente sem a necessidade de ser notado. Resultado: você se torna infinitamente mais atraente, porque as pessoas sentem quando alguém não precisa delas para se sentir bem. 4. O jogo silencioso do autodomínio. Agora, imagine combinar esses 3 princípios. Você nunca reage no impulso. Sempre pausa antes de responder. Você aceita a realidade sem lutar contra ela. Você não está emocionalmente investido no desfecho. Isso faz com que você se torne impossível de ignorar. Por quê? Porque isso te coloca na minoria de homens emocionalmente inabaláveis, enquanto a maioria continua sendo desesperada e impulsiva. E isso te diferencia instantaneamente. Agora você entende o segundo princípio do jogo silencioso da sedução estoica. Quanto mais emocionalmente inabalável você for, mais atraente se torna. O segredo está no autodomínio, não em tentar impressionar. O homem estoico não reage, ele escolhe como agir. Na próxima parte, vamos explorar o magnetismo do mistério e da indiferença estratégica. Ou seja, como ser imprevisível e misterioso aumenta sua sedução silenciosa. Agora me diga, você já percebeu que as pessoas mais atraentes são aquelas que não se abalam facilmente? Como isso se manifestou na sua vida? Vamos continuar, ótimo. Agora vamos para a parte 3 do nosso texto, o jogo silencioso da sedução estoica, como conquistar sem dizer uma palavra. Se na parte 2 falamos sobre o poder do autodomínio emocional e como ser inabalável te torna automaticamente mais atraente, agora vamos explorar um dos aspectos mais fascinantes da sedução estoica, o magnetismo do mistério e como ele faz as pessoas quererem mais de você, o segredo da indiferença estratégica e por que ser imprevisível aumenta sua atração, como evitar os erros da maioria e se tornar um desafio intrigante para os outros. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um magnetismo inexplicável, esta parte vai revelar exatamente o que está por trás disso. Vamos lá. O magnetismo do mistério e da indiferença estratégica. A sedução não acontece quando você entrega tudo de uma vez. Ela acontece quando você cria um espaço para que o outro queira mais. Pense nos filmes, nas séries e nos personagens que mais te marcaram. Os mais cativantes nunca são aqueles que explicam tudo sobre si logo de cara. A mente humana é programada para desejar o que não pode ter completamente. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Como ser misterioso e indiferente de forma estratégica para aumentar sua atração sem esforço. 1. O mistério. Como ferramenta de sedução. A maioria das pessoas tenta ser excessivamente transparente no começo de qualquer interação. Querem deixar claro o que sentem. Expõem toda a sua história rapidamente. Fazem de tudo para serem aceitas. Mas isso mata o interesse rapidamente. Por quê? Porque o cérebro humano é viciado em desafios e recompensas graduais. Quanto mais previsível você for, menos intrigante se torna. O estoico entende isso e usa o mistério estratégico a seu favor.
Ele nunca revela tudo de uma vez. Ele não tem pressa em ser compreendido. Ele faz com que os outros tenham que trabalhar para conhecê-lo. Isso cria curiosidade e desejo. 2. Como criar mistério? Naturalmente. Agora você deve estar se perguntando: como posso aplicar isso no meu dia a dia sem parecer artificial? Aqui estão 3 formas práticas de incorporar o mistério estoico na sua presença. 1. Nunca revele tudo de uma vez. Quando alguém te faz perguntas pessoais, a maioria tem o impulso de responder tudo com detalhes. O estoico faz o contrário. Ele entrega informações em pequenas doses. Exemplo, perguntam: o que você faz da vida? Em vez de dar uma resposta completa, ele diz: eu faço muitas coisas interessantes. O que você acha que eu faço? Isso cria curiosidade e engajamento. 2. Seja imprevisível nas suas reações. As pessoas esperam reações previsíveis da maioria. Se alguém te provoca, esperam que você se defenda. Se te elogiam, esperam que você fique animado. Se algo sai do seu controle, esperam que você fique nervoso. O estoico quebra essas expectativas e se torna um enigma. Exemplo, se alguém te provoca de brincadeira, em vez de reagir na defensiva, apenas sorria e mude de assunto. Se alguém tenta testar sua paciência, em vez de se irritar, mantenha a calma absoluta. Isso desarma o outro e aumenta seu valor automaticamente. 3. Demonstre interesses, mas não total disponibilidade. O erro da maioria das pessoas é se tornar previsível e sempre disponível rapidamente. Se você quer ser mais intrigante, sua presença deve ser valiosa, não garantida. Como aplicar? Se você está conversando com alguém interessante, seja presente, mas não entregue 100% da sua atenção de uma vez. Se está em um encontro, não revele logo tudo o que pensa ou sente. Se alguém te convida para algo, não diga sim imediatamente. Demonstre que você tem uma vida cheia e interessante. Isso faz com que sua presença seja mais valorizada. Quanto mais raro algo é, mais desejado ele se torna. 3. A indiferença estratégica. O poder de não precisar de nada. Agora que você entende como o mistério funciona, vamos falar sobre a indiferença estratégica. Esse é um dos conceitos mais poderosos da sedução estoica. A verdade é que, quanto menos você parecer precisar de alguém, mais essa pessoa sentirá necessidade de estar perto de você. 1. Por que precisar de mais? Atrapalha sua atração. As pessoas sentem quando alguém precisa de validação ou aprovação, e isso gera 2 efeitos negativos. Tira seu poder, porque você coloca o outro no controle emocional. Reduz seu valor percebido, porque o que é fácil demais nunca é tão valorizado. Agora, veja o que acontece quando alguém não precisa da aceitação do outro. Passa confiança e segurança, porque está satisfeito consigo mesmo. Gera desejo automático, porque as pessoas sentem vontade de conquistar sua atenção. A verdadeira sedução começa quando você para de buscar a aceitação dos outros. 2. Como praticar a indiferença estratégica. Aqui estão 3 formas práticas de aplicar esse conceito imediatamente. 1. Nunca reaja com desespero. Se alguém demora para responder, continue sua vida normalmente. Se alguém parece desinteressado, não tente forçar a conexão. 2. Não se entregue completamente logo no início. Não demonstre emoções intensas rápido demais. Deixe o outro se perguntar o que você realmente pensa e sente. 3. Tenha sempre um foco maior do que a sedução. Se sua vida não gira em torno de conquistar alguém, você automaticamente se torna mais atraente. Tenha propósitos, paixões e um mundo próprio que seja mais importante do que qualquer validação externa. Quando você vive assim, as pessoas percebem que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. E esse é o segredo máximo do jogo silencioso da sedução estoica. Agora você entende o 3º princípio do jogo silencioso da sedução estoica. O mistério cria atração porque o cérebro humano deseja o que não pode ter totalmente. Ser imprevisível e não demonstrar tudo de imediato aumenta seu valor.
A indiferença estratégica faz com que as pessoas queiram mais da sua atenção. Na próxima parte, vamos falar sobre o uso inteligente do olhar e da comunicação não verbal na sedução, ou seja, como usar sua presença silenciosa para atrair sem dizer uma única palavra. Agora me diga, você já percebeu como pessoas misteriosas e imprevisíveis parecem naturalmente mais atraentes? Como isso se manifestou na sua vida? Vamos continuar. Ótimo! Agora vamos para a parte 4 do nosso texto, o jogo silencioso da sedução estoica. Como conquistar sem dizer uma palavra. Se na parte 3 falamos sobre o magnetismo do mistério e da indiferença estratégica, agora vamos explorar um dos aspectos mais poderosos da comunicação não verbal na sedução: o uso inteligente do olhar para criar tensão e desejo. Como pequenos gestos e movimentos podem transmitir mais do que palavras, o segredo da presença silenciosa e como ela faz as pessoas te notarem sem esforço. Se você já percebeu que o olhar de alguém pode dizer mais do que um discurso inteiro, esta parte vai te ensinar como dominar essa arte e seduzir sem precisar abrir a boca. Vamos lá. O uso inteligente do olhar e da comunicação não verbal. A comunicação mais poderosa não acontece com palavras. O corpo fala antes da boca e o olhar carrega mais significado do que qualquer frase de efeito. Os estoicos entendiam que a presença de um homem forte e autossuficiente é sentida, não falada. E isso acontece através de 3 elementos-chave: o olhar, que transmite mistério, confiança e magnetismo; os gestos, que reforçam sua energia e intenção; a ocupação do espaço, que demonstra segurança e domínio. Agora, vamos destrinchar como usar cada um deles para criar um efeito de sedução natural e irresistível. 1. O poder do olhar na sedução estoica. O olhar pode criar tensão entre você e outra pessoa, transmitir confiança absoluta sem dizer nada, fazer alguém sentir sua presença sem precisar te tocar. Mas para que isso funcione, você precisa saber como olhar. 1. O olhar prolongado e controlado. A maioria das pessoas desvia o olhar rapidamente por nervosismo. O estoico faz o contrário. Ele mantém o olhar um pouco mais do que o normal, mas sem parecer forçado. Como aplicar? Quando alguém falar com você, olhe diretamente nos olhos dessa pessoa sem pressa para desviar. Segure o contato visual por 2 a 3 segundos a mais do que o esperado. Depois, desvie lentamente, sem pressa. Resultado: a outra pessoa sentirá uma conexão intensa sem que você precise dizer nada. 2. O olhar lento e avaliador. Em um ambiente social, o estoico nunca olha ao redor de forma ansiosa. Ele move os olhos lentamente, como se estivesse analisando o ambiente com total controle. Como aplicar? Quando entrar em um local, não olhe rapidamente para todos os lados. Movimente seu olhar com calma, sem pressa, como se você soubesse que pertence àquele lugar. Resultado: as pessoas sentirão que você é diferente, mais seguro e autossuficiente. 3. O olhar que fala. Antes das palavras. Antes de falar com alguém, o estoico sempre usa o olhar primeiro. Isso cria tensão e faz com que sua presença seja sentida antes mesmo de você interagir. Como aplicar? Antes de iniciar uma conversa, estabeleça contato visual primeiro. Segure o olhar por 2 a 3 segundos, depois sorria levemente ou simplesmente mantenha uma expressão neutra. Só então se aproxime ou fale. Resultado: isso faz com que a outra pessoa sinta curiosidade sobre você antes mesmo da conversa começar. 2. A comunicação silenciosa. Através dos gestos. O jeito como você se move e usa as mãos comunica muito sobre seu nível de confiança e domínio social. Aqui estão alguns princípios estoicos de gestos para sedução. 1. Movimentos lentos e precisos. Pessoas nervosas se mexem rápido demais ou de forma exagerada. O estoico, por outro lado, se move com calma e controle absoluto. Como aplicar? Evite gestos rápidos e excessivos. Quando for mexer as mãos, faça isso de forma relaxada e natural.
Se precisar ajustar sua postura, faça com calma, sem pressa. Resultado: você parecerá mais seguro e dominante, o que aumenta sua presença silenciosa. 2. O controle. Sobre as expressões faciais. Pessoas que não controlam suas emoções demonstram tudo no rosto. O estoico não precisa reagir a tudo. Ele mantém expressões neutras e misteriosas. Como aplicar? Se ouvir algo provocador, não demonstre surpresa ou irritação. Se alguém tentar te testar, sorria de forma sutil em vez de reagir na defensiva. Se quiser demonstrar interesse, use um olhar atento e um leve sorriso ao invés de palavras excessivas. Resultado: isso faz com que os outros tentem entender você, em vez de você tentar se explicar. 3. Como ocupar o espaço? Como alguém de alto valor. A maneira como você ocupa seu espaço físico determina como as pessoas te percebem. Homens confiantes ocupam o espaço com naturalidade. Homens inseguros se fecham ou tentam se tornar invisíveis. Aqui está como dominar seu espaço de forma estoica. Primeira postura relaxada, mas poderosa. Como aplicar? Pés levemente afastados. Evite cruzar as pernas ou ficar muito rígido. Ombros soltos, mas erguidos. Não fique curvado. Cabeça reta, sem abaixar o olhar. Resultado: você parecerá mais presente e confiante, mesmo sem dizer nada. 2. Movimento calculado no ambiente. Como aplicar? Evite andar apressado. Movimente-se como se soubesse exatamente para onde está indo. Se precisar mudar de posição, faça isso sem pressa e de forma fluida. Em vez de ficar inquieto ou se mexer sem motivo, mantenha uma presença forte e relaxada. Resultado: as pessoas perceberão sua energia de controle e segurança. Agora você entende o quarto princípio do jogo silencioso da sedução estoica. O olhar é sua ferramenta mais poderosa na sedução silenciosa. Seus gestos e movimentos comunicam mais do que palavras. O jeito como você ocupa espaço define como as pessoas te percebem. Na última parte, vamos falar sobre como aplicar tudo isso no dia a dia, ou seja, como transformar essa teoria em uma nova forma de se comportar em qualquer situação social. Agora me diga, você já sentiu o impacto do olhar ou da presença silenciosa de alguém? Como isso te afetou? Vamos continuar. Ótimo! Agora chegamos à parte 5, a última etapa do nosso texto, o jogo silencioso da sedução estoica. Como conquistar sem dizer uma palavra. Se até aqui falamos sobre a presença silenciosa, o autodomínio emocional, o magnetismo do mistério e do desapego e a comunicação não verbal, agora vamos focar em como aplicar tudo isso no dia a dia. Nesta parte você vai descobrir como tornar o jogo silencioso da sedução parte natural do seu comportamento. Situações reais, onde a sedução estoica pode ser usada para atrair e conquistar, os erros que podem destruir seu magnetismo silencioso e como evitá-los. Agora é a hora de transformar conhecimento em prática e se tornar alguém que atrai sem esforço. Vamos lá. Aplicando o jogo silencioso da sedução no dia a dia. O segredo de qualquer habilidade é a prática constante. Não adianta entender os conceitos se você não os incorpora no seu cotidiano. A boa notícia: o jogo silencioso da sedução estoica é algo que pode ser praticado em qualquer situação social, sem parecer artificial. Aqui está como fazer isso acontecer. 1. Como incorporar a sedução estoica no seu dia a dia. A primeira mudança é na mentalidade. Em vez de pensar na sedução como um jogo onde você precisa agir, passe a vê-la como um estado de ser. Ser um homem estoico e magnético não é sobre fazer coisas, é sobre como você se comporta o tempo todo. Aqui estão os primeiros passos para isso. 1. Treine sua presença silenciosa, todos os dias. Sempre que entrar em um ambiente, desacelere seus movimentos. Pratique manter o olhar firme e atento sem ansiedade. Fale menos e observe mais. Perceba como as pessoas reagem ao seu silêncio. Exemplo na prática. Se estiver em um grupo, em vez de tentar liderar a conversa,
Mantenha-se calmo, observe e fale apenas quando tiver algo relevante a dizer. Se estiver em um encontro, em vez de falar demais sobre você, use o silêncio e a escuta ativa para criar mistério e curiosidade. 2. Pratique a indiferença estratégica em pequenos momentos. Pare de buscar a aprovação das pessoas ao seu redor. Não reaja emocionalmente a provocações ou rejeições. Demonstre que sua presença é um privilégio, não algo garantido. Exemplo na prática. Se alguém te testar com uma provocação, responda com um sorriso tranquilo e um olhar calmo, sem cair na armadilha da reação emocional. Se alguém parecer desinteressado em você, continue sua vida normalmente, sem demonstrar necessidade de atenção. O segredo aqui é simples. Quanto menos você parecer precisar de algo, mais as pessoas sentirão necessidade de te conquistar. 3. Use seu olhar para criar tensão e interesse. Ao conversar com alguém, mantenha o contato visual firme e controlado. Se estiver interessado em alguém, estabeleça conexão visual antes de iniciar uma conversa. Evite olhar para os lados de forma ansiosa. Mantenha um olhar lento e confiante. Exemplo na prática. Se estiver em um bar ou evento social, use o olhar primeiro, antes de qualquer abordagem verbal. Em um encontro, segure o olhar levemente mais do que o esperado para criar uma tensão silenciosa. O olhar é a sua linguagem mais poderosa. Use-o estrategicamente. 2. Situações reais. Para aplicar a sedução estoica. Agora que você entende os princípios, vamos falar sobre onde e como aplicá-los no mundo real. Aqui estão 3 situações comuns onde você pode usar a sedução estoica de forma natural. 1. Em ambientes sociais, festas, eventos, reuniões. Como agir? Entre no local sem pressa, com movimentos relaxados. Analise o ambiente com um olhar calmo e confiante. Fale pouco no início e observe mais. Deixe que as pessoas venham até você, em vez de forçar interações. Resultado: as pessoas sentirão sua presença antes mesmo de você falar. 2. Em encontros e conquistas românticas. Como agir? Use o silêncio de forma estratégica para criar mistério. Controle sua energia e evite demonstrar necessidade de aceitação. Olhe nos olhos com firmeza e controle, sem pressa para desviar. Não se entregue completamente logo no início. Deixe espaço para a outra pessoa te conhecer aos poucos. Resultado: seu magnetismo aumentará porque você será diferente da maioria que busca a validação o tempo todo. 3. No ambiente profissional e em negócios. Como agir? Mantenha a postura estoica, sem pressa para falar. Escute mais do que fala. E quando falar, faça suas palavras valerem. Evite parecer ansioso para agradar ou impressionar. Demonstre confiança através da postura e da presença silenciosa. Resultado: você será visto como uma pessoa de autoridade natural, sem precisar se esforçar. 3. Os erros que podem destruir seu magnetismo silencioso. Para que essa filosofia funcione, você precisa evitar os erros que quebram completamente a sedução estoica. Aqui estão os principais. Falar demais e tentar impressionar o tempo todo. Se mover rápido e demonstrar nervosismo. Buscar aprovação e se preocupar excessivamente com a opinião dos outros. Demonstrar necessidade de atenção e reagir emocionalmente a tudo. A regra é simples. Quanto mais controle você tem sobre si mesmo, mais as pessoas sentirão vontade de se aproximar. Conclusão final. O caminho para se tornar naturalmente magnético. Agora você entende que o jogo silencioso da sedução estoica não é um truque, é um estilo de vida. Se você seguir esses princípios, sua presença falará por você. Você não precisará provar nada para ninguém. Sua energia fará isso automaticamente. Você não precisará correr atrás de atenção, porque sua presença naturalmente atrairá as pessoas certas. Você não precisará falar muito, porque sua postura, olhar e calma transmitirão tudo o que precisa ser dito. A verdadeira sedução não é sobre tentar conquistar, é sobre se tornar alguém impossível de ignorar. Agora a pergunta é: você vai apenas ler isso ou vai aplicar na sua vida?
Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre estoicismo, mentalidade masculina e sedução silenciosa. Comente abaixo. Você já usou algum desses princípios sem perceber? Qual deles você mais quer aplicar na sua vida? A sedução mais poderosa é aquela que não precisa de palavras. Agora você sabe como dominá-la.